Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. A gente vai iniciar um novo capítulo aí do livro de vocês e a gente vai falar sobre as fontes e o conhecimento da história. Então, anteriormente a gente estudou o que é a história, o que essa disciplina estuda, qual é o objeto de estudo que ela tem. E agora a gente vai ver como é produzido esse conhecimento dentro da história. A história em si, ela é o que o homem faz, mas a gente tem que ter pessoas para estudar o que foi feito, como é que a gente vai saber como era lá no passado. Então, assim, o responsável por estudar a história, por fazer as pesquisas científicas no ramo da história, é o historiador. É o profissional que se forma, estuda lá na universidade, para fazer o papel de vamos dizer assim, colocar no papel aquilo que aconteceu no passado, que é transformar a história em historiografia. A história, quando ela é escrita, ela é chamada de historiografia. Então, o historiador ele tem um papel fundamental na construção do processo histórico. É ele que vai recontar o que aconteceu lá no passado. O trabalho do historiador, gente, ele é quase que como se fosse um investigador da polícia. Um investigador está lá fazendo sua investigação para descobrir, por exemplo, como um crime aconteceu. Vamos imaginar que o investigador chegou numa casa que foi roubada. Ele vai caçar as pistas para descobrir quem foi que roubou. Tem alguma pegada? Tem alguma imagem de câmera que foi gravada? Tem alguma impressão digital que eu possa utilizar? Então, o investigador ele vai caçar as pistas. O historiador é a mesma coisa. Para o historiador realizar seu trabalho, ele vai caçando suas pistas. Aonde que ele vai encontrar essas pistas? O que o homem do passado deixou? Onde é que eu posso investigar? Então ele faz esse trabalho quase que como um investigador, buscando essas pistas para dizer como aconteceu. Então aqui a gente tem alguns passos desse trabalho: interpretar os fatos históricos, ver lá a partir das fontes que ele utilizou e interpretar determinado fato da antiguidade, analisar registros que foram deixados, então documentos antigos, pinturas como as pinturas rupestres. Ele vai analisar aqueles documentos, aqueles registros para tentar entender como os fatos aconteceram. Busca vestígios que possam fornecer informações à investigação, então ele vai caçar as pistas, estuda os documentos e fontes históricas. Então, assim, quando o historiador ele descobre um determinado fato e ele transforma essa descoberta que ele fez em uma coisa escrita, a gente diz que a pessoa, o historiador, ele está produzindo uma historiografia. É a história, quando ela é escrita, ela é chamada de historiografia. Então, cabe, portanto, ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar os fatos, datas e personalidades. Ele não vai apenas ver lá e dizer o que está acontecendo, ele vai interpretar a partir daquilo que ele está vendo. Por exemplo, pinturas rupestres, que são aqueles desenhos que os homens da pré-história faziam nas paredes. Quando o pesquisador ele olha para uma pintura rupestre, ele está dizendo o que ele está vendo, a partir daquela interpretação que ele está vendo da imagem. Lá tem um desenho de um homenzinho com a flecha na mão, vamos dizer assim. Ele interpreta que ali pode ser uma pessoa que estava caçando. Então ele vai contar a partir da sua interpretação do que ele descobriu. O trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele. E sua função é interpretar conhecimentos históricos, então estudar lá o passado. Ele usa fichas, técnicas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, que dão segurança para realizar esse trabalho científico que o historiador faz. O fato histórico é estudado através dos vestígios e documentos. Então, aquilo que o homem fez, os fatos históricos que foram constituídos, que são as realizações que o homem fez no passado, eles são estudados a partir dos vestígios e documentação que foram deixados para trás. Então, o historiador ele usa várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. As pistas que o historiador usa, a gente chama de fonte histórica. Fonte histórica
é tudo que o homem fez ao longo do tempo é uma fonte histórica. Tudo que é um registro que foi deixado pelo homem, foi produzido pelo homem, é uma fonte, é uma pista, vamos dizer assim, que o historiador pode usar para investigar a história do passado. Então, fontes históricas são documentos, registros, vestígios, marcas, objetos, pinturas, qualquer coisa que mostre a presença humana em determinada região. Então, as fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado. Aquilo que o homem fez é uma fonte histórica. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas e outros objetos em geral são considerados vestígios aí de fontes históricas. As fontes históricas, gente, geralmente elas são classificadas em 4 tipos diferentes. A gente tem as fontes históricas orais, fontes históricas escritas, fontes históricas iconográficas ou visuais e fontes históricas da cultura material. Então aqui a gente tem exemplos dessas fontes históricas. Por exemplo, fontes históricas orais é aquilo que está falando. A gente consegue escutar a partir da oralidade. A gente está observando a partir da fala. Pode ser um CD de música, pode ser um MP3, pode ser DVD, pode ser relatos, uma pessoa que está contando, uma entrevista que foi feita, depoimentos de pessoas sobre determinados acontecimentos. Então isso aqui pode ser uma fonte histórica. Só que assim, essas fontes orais, elas geralmente são fontes utilizadas para pesquisar coisas mais recentes. Então, por exemplo, uma entrevista é uma coisa que aconteceu há pouco tempo e que tem uma pessoa viva que consegue relatar determinado fato. Ele viu e está contando a história que ele ouviu. Então, esse tipo de fonte é para uma história mais recente. Então, são objetos aqui, oral, falado, que a gente consegue escutar. Fontes escritas. Antigamente, o único tipo de fonte histórica que era aceita era a fonte histórica escrita. Tinha que ser um documento para ser considerado uma fonte. Antigamente, a história ela só estudava a história dos grandes acontecimentos. Então, ela estudava a história de um rei, de um príncipe, de um país. Nunca se contava a história das pessoas simples, dos pobres, dos trabalhadores. A história ela não contava isso. Até que teve uma mudança no pensamento da construção histórica e aí passou-se a estudar todo mundo. Viu-se, na verdade, que o sujeito histórico todo mundo é sujeito histórico. A história estuda o homem, aquilo que o homem fez, então qualquer pessoa que faz alguma coisa, ele é um sujeito histórico. Então, fonte escrita. Documentos escritos que registram um acontecimento passado. Exemplo, um diário, as leis de um país, as leis passadas, documentos que foram escritos ao longo do tempo, livros, jornais, revistas. Escrita, como está falando, é qualquer coisa que foi escrita. Tiveram que escrever. Fontes iconográficas ou visuais é aquilo que a gente interpreta a partir da visão. Não tem a escrita em si, mas sim um registro. Por exemplo, uma foto, uma pintura, um cartão postal, uma pintura rupestre. São objetos visuais que eu consigo entender determinado fato apenas olhando. Só olhar eu já consigo interpretar. E temos por último aqui as fontes da cultura material, que são objetos usados no passado, coisas que o homem fez na questão dos objetos, então brinquedos, móveis, vestimentas, que são as roupas, instrumentos que foram produzidos. Tudo isso pode ser utilizado pelo historiador para estudar determinado período. Além disso, a história como disciplina, ela se auxilia, ela busca auxílio de outras ciências. Para entender determinado fato, muitas vezes é importante o historiador conversar com outros pesquisadores de outras áreas. Então a gente tem aqui alguns dos principais que é utilizado junto com a história. Então a gente tem a antropologia, que é a ciência que estuda os homens e suas relações, o homem e sociedade. A gente tem a paleontologia, que estuda os fósseis. Fósseis são restos de animais e vegetais que foram petrificados, passaram por um processo de petrificação, de solidificação. A gente tem a paleografia, que é o estudo da escrita antiga.
essa aqui é muito importante, porque as formas de escrever antigamente, elas são muito complicadas de entender. Então não é simplesmente você pegar um documento antigo que você vai conseguir ler e entender, não. É necessário que você tenha um conhecimento e busque auxílio de outras ciências. A gente tem a arqueologia, que estuda a cultura material dos povos antigos. Então a arqueologia vai estudar os objetos que os homens, por exemplo, lá da pré-história fizeram. A arqueologia vai estudar, a história vai lá e busca esse auxílio. Então essas aqui são ciências que auxiliam no estudo da história. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.